9 de outubro, sejam muito bem-vindos ao plano anual de leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos continuar o livro de Mateus, capítulo 27 ao 28. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e esse o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram aguardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito, como acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. E saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram estas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo, o melhor que puderem. Eles foram e puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Capítulo 28. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. O boato dos soldados. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte:
Digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que fantástico, hein? Que capítulos maravilhosos. A gente tem vontade de chorar enquanto está lendo, né? É verdade. Eu estava aqui pensando, sabe, como os boatos, né, mentirosos se espalharam, né? E mesmo depois da morte de Jesus, é o que eu estava pensando agora, eu vou falar, depois você falar o seu ponto, porque isso ficou aqui na minha mente, o fator de que mesmo as pessoas tendo ressuscitado assim que Jesus morreu, né, os mortos em Deus ali foram ressuscitados, né, na sua morte, e saíram e as pessoas da cidade os viram, ou seja, tiveram provas desse acontecimento, né, ali latente, e mesmo assim eles não acreditaram que Jesus era Filho de Deus. Verdade. E o mais interessante é que a Bíblia fala que, entre outras coisas, eles receberam dinheiro, né? Ou seja, os soldados, no caso, né? Os sacerdotes se uniram para usar o dinheiro santo para pagar os soldados, para promover a mentira para o povo judeu. E aqui diz que até hoje, né, o boato se espalhou. E é impressionante como que existem pessoas dentro desse contexto que eu estou falando, que tinham essa intenção de distorcer os acontecimentos santos. Ou seja, parece que eles pensaram, assim, isso é natural, infelizmente, do ser humano, de pensar no momento, né? Não pensa, na verdade, as pessoas, o ser humano vive como esse momento, como se não fosse acabar. Parece que eles pensaram a mesma coisa. Não, nós vamos nos guardar aqui nesse momento, não pensaram numa eternidade, num futuro, numa possibilidade, né? E realmente é muito séria a maneira com que eles fizeram isso, né? É muito interessante como que esses esquemas vão acontecer. Exatamente. Desde o início, quando a gente começou a ler o Evangelho de Mateus, depois que Jesus começou a exercer seu ministério, o quanto que ele incomodou essa casta religiosa. Aí no capítulo 27, versículo 1, a gente chega ao ápice, né, desse esquema. Que diz assim: que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Será que eles não pararam um minuto para pensar, peraí, vamos avaliar esse negócio? O meu pensamento tá assim, sabe? Será que eles não pararam assim, vamos avaliar se realmente é o Filho de Deus, né? Olha os milagres que ele faz, olha as coisas que acontecem através das mãos, né, de Jesus. Então, eu acho assim, parece que viu, mas a inveja tomava conta, porque Pilatos reconheceu que eles estavam com inveja, que por isso eles estavam matando Jesus. Sim. Né? Quando a mulher dele mandou a mensagem sobre o sonho, o que ele fez? Lavou as mãos, é culpa de vocês. Né? E ele reconhecia, o próprio Pilatos, que não era um homem religioso, né, pelo que a gente entende, né? Ele reconhecia que a galera estava com inveja de Jesus, que eles estavam morrendo inocentemente com inveja de Jesus. Então a gente vê que a inveja cegou esses líderes religiosos, entendeu? A ponto deles firmarem a mentira que para eles mesmos era uma verdade. E o que você falou é muito importante, porque será que eles não conseguiam enxergar o que Jesus estava fazendo? Eles viam o que Jesus estava fazendo. Na realidade, eles viram e ainda diziam que ele fazia pelo príncipe dos demônios. Tudo que confronta os nossos preceitos, tudo que confronta aquilo que, que nós que é uma verdade absoluta pra gente. O que é a intolerância? A intolerância é o medo de lidar com o que não conhecemos. Foi o que aconteceu com esses líderes. Com eles, exatamente. E é uma coisa assim tão relevante, né, a gente compreender isso, é tão importante, para que a gente não caia no mesmo erro. De muitas vezes ser intolerante, repudiar o que a gente desconhece. Ou não conhecer. Então Jesus estava trazendo a vida, e mesmo Jesus trazendo a vida, eles estavam mancomunados, unidos para matá-lo. Então, quantas vezes a gente vê dentro da atualidade de hoje, o Senhor promovendo vida, e muitas vezes
Quando o sistema religioso ele não consegue entender aquele novo agir de Deus, o que ele faz? Ele persegue, ele demoniza, ele diz que é do demônio, ele repudia, ele não tolera, ele persegue. Por não entender, por não conhecer. Pelo medo. Foi exatamente o que aconteceu com esses líderes religiosos, o que muitas vezes acontece hoje. E assim, ninguém está livre disso. Ninguém. Todos nós estamos realmente sujeitos a não compreender e fugir e repudiar por não compreender. E é onde entra, né, o nosso comportamento cristão. O mais importante aqui que eu achei interessante é que diante de tudo isso, Pilatos fala para Jesus, né, versículo 13 do capítulo 27, você não está ouvindo o que eles estão falando contra você? Você não vai se... Aí Jesus, versículo 14, não disse nada. Jesus não disse nada. Sabe por quê? Porque Jesus estava mostrando pra gente que não adianta a gente querer gastar energia com quem não quer entender. Eles falaram assim para Jesus, nos dê um sinal. Que sinal mais eles queriam? Cegos viam, coxos andavam, mudos falavam, surdos ouviam, endemoniados eram limpos, mortos eram ressuscitados. A filha de Jairo, a filha da viúva, o filho da viúva, Lázaro. O que mais eles queriam? Jesus fala assim, olha, outro sinal não lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Que ficou 3 dias no ventre da baleia. Ele ficando 3 dias no ventre da terra. É esse o sinal. Esse seria o sinal. Mas mesmo assim, Jesus falou que este era o único sinal que seria dado. Mas quando ele ressuscita, o que é que eles fazem? Eles ignoram o sinal e planejam agora um plano. Já mataram, agora planejam um plano para evitar que a ressurreição dele seja divulgada. Mas não adiantou nada. Mas não adiantou. Estamos aqui hoje. Isaías 43 e 13. Perante Deus, quem impedirá? Deus é fiel. Então que a gente possa abrir a nossa mente para o novo de Deus. Você sabe que nós só podemos abrir a nossa mente para o novo de Deus através dessa... que a gente vem falando aí, né, no ano inteiro na leitura da Bíblia. Com esse relacionamento com Deus. Porque ler a palavra... Porque eles liam a palavra. Sim, eram conhecedores. Eram conhecedores da palavra. Conheciam mas ficaram tão conhecidos na letra e se esqueceram de se relacionar com Deus da letra. O que aconteceu? Tá dando tips na minha mensagem, né? Aí, aconteceu isso. Então, aí a gente... pastor, mas qual é a resposta? A resposta é ler e se relacionar. Porque eles não se relacionaram. Então, muitos hoje lê muito, mas não se relaciona. Sabe muito, tem uma ótima oratória, tem uma ótima palavra, sabe responder todas as palavras da Bíblia, sabe dar uma resposta, mas não tem relacionamento com o dono da letra. E aí a água vai, como se diz, a vaca vai pro brejo. E aí acontece essas perdas e essa situação que aconteceu, que essa injustiça que aconteceu. Mas essa injustiça nos fez justiça, né? Hoje nós estamos aqui por causa que ele não disse nada, que ele aceitou o seu calvário, né? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra.